Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre o cálculo da vazão de ventilação natural por efeitos combinados. Conforme já visto em vídeos anteriores, a ventilação natural ela ocorre pela combinação de dois efeitos, a ação dos ventos e o efeito chaminé. Essa figura mostra aqui à esquerda a representação da ação dos ventos, relembrando o conceito. Se você quiser fazer uma breve revisão, pode assistir os vídeos anteriores. Nós consideramos aqui esse quadrado como se fosse o prédio, o galpão a ser ventilado, e as setas aqui estão indicando o vento incidindo sobre uma das paredes. Afastado do prédio nós temos o escoamento laminar, e ao entrar em contato com o prédio, a gente tem uma modificação de escoamento, em que essa parcela, ou boa parte da parcela, incide diretamente, gerando aqui uma pressão devido ao escoamento, devido à pressão dinâmica, e parte do escoamento é desviado, gerando aqui uma região de baixa pressão, e essa parte do escoamento depois ela vai retornar depois de uma determinada distância, e nessa região aqui a gente vai ter um redemoinho, também com uma região de baixa pressão, mas não tão baixa quanto essa região, e essa região aqui ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade para fazer a sucção, ou seja, nós temos uma distribuição de diferença de pressão. Pressão positiva nessa região, pressão negativa ou menor nessa região, e também uma pressão menor nessa região, promovendo então, podendo promover o escoamento do fluido no interior do galpão, se nós tivermos as aberturas bem posicionadas e bem distribuídas. Acoplado a esse efeito da ação dos ventos, que é uma ação externa, a gente tem um efeito interno, que é o efeito chaminé, que é também uma geração de diferença de pressão interna. Aqui é uma diferença de pressão externa, aqui agora uma pressão de diferença interna, devido à diferença de temperatura entre o ambiente interno e o ambiente externo. Então o ambiente interno estará a uma temperatura maior, consequentemente o fluido, o ar atmosférico aqui, vai ter uma massa específica menor, ele vai tender a subir. Quando ele faz esse movimento, ele gera uma zona de baixa pressão, provocando então a sucção do ar que está do lado de fora, a temperatura mais baixa e consequentemente uma pressão maior, de fora para dentro, promovendo então esse efeito chaminé, esse escoamento interno. Então aqui a gente tem temperatura alta, movimento ascendente, esse movimento ascendente gera uma zona de baixa pressão, e se nós tivermos entrada de ar, a permissão de entrada de ar por meio de aberturas, a gente vai ter esse efeito chaminé. E no caso, a gente comentou também nos vídeos anteriores que a ação dos ventos ela vai ser mais significativa em áreas bastante abertas, em que não haja obstáculos ou prédios adjacentes muito próximos, porque isso vai impedir que o vento incida diretamente sobre essa parede, muitas vezes provocando apenas uma passagem pela zona superior do galpão, o que não vai promover a ventilação por essa ação dos ventos. Mas de qualquer forma nós temos que avaliar essas duas condições, e em algumas condições específicas esses dois efeitos podem ser combinados, gerando então a ventilação natural total, ou a ventilação natural por esses dois efeitos combinados. E a gente vai ver mais à frente que a ação dos ventos vai inclusive ajudar o efeito de chaminé, aumentando então a própria vazão devido à diferença de temperatura dos fluidos. Aqui a gente tem um breve roteiro bem simples, cuja ordem pode ser um pouquinho diferente, isso a gente não precisa ficar muito preso, mas o importante é a gente pensar no passo a passo e na sequência lógica. Mas um ou outro passo a gente de fato pode trocar. Então eu sugiro que, para a determinação dessa vazão por efeitos combinados, o primeiro passo é a gente determinar a vazão necessária, ou seja, qual que é a vazão que a gente precisa que ocorra ali. E isso a gente vai ter a partir de normas, recomendações ou alguns requisitos. Então, por exemplo, algumas normas trazem, em função da quantidade de pessoas, do nível de atividade, se é moderado, se é sedentário,
qual que é a ventilação mínima que deve ocorrer para a diluição de odores, para a renovação do oxigênio, para a diluição de CO2. Então esse é o primeiro passo, a determinação daquilo que nós precisamos, e depois nós vamos ver se nós temos aquilo que nós precisamos e chegar à conclusão se a ventilação natural é uma alternativa de solução para a nossa demanda. O segundo passo, eu vou listar aqui rapidamente e depois a gente discute passo a passo. Determinar a velocidade e direção do vento incidente, então a gente tem que fazer uma pesquisa no local, e aí eu vou mostrar que existem alguns sites, algumas fontes que a gente pode pesquisar para identificar a velocidade e a direção predominante dos ventos. Esse é um dado complicado porque não é um dado fixo, ele muda em função do dia, em função da época do ano, da estação, do horário. Ao longo de um período, de um dia, tanto a velocidade quanto a direção pode mudar, mas aí a gente tem que trabalhar talvez ali com a média e fazer uma análise estatística para ver qual número é mais representativo. Terceiro seria determinar a localização e as áreas das aberturas, tanto de entrada quanto de saída, em função da velocidade dos ventos. Se é um ambiente, uma localidade em que os ventos, a ação dos ventos é significativa, então a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Se a gente chega à conclusão, pela análise, pelo fato de haver muitos prédios, muitos obstáculos próximos, que o efeito dos ventos é insignificante, então o local das paredes, a orientação das paredes que vão receber as aberturas reduz um pouquinho de importância. Mas se o vento for considerado, aí de fato a gente tem que colocar as aberturas de entrada naquelas paredes em que receberão a incidência direta do vento. E essas áreas tem que ser uma área líquida, porque se a gente for por veneziana, qualquer dispositivo de ajuste, alguma grade, a gente já tem que descontar a presença ali de material sólido e considerar apenas os vãos, ou seja, a área líquida, a área útil. Calcular as vazões por ação dos ventos e por efeito chaminé, como nós já aprendemos nos vídeos anteriores, individualmente. Então eu considero apenas o efeito chaminé, apenas o efeito da ação dos ventos, separadamente, levando em consideração todos aqueles aspectos discutidos nos vídeos anteriores, os quais eu não vou detalhar aqui para não ficar um vídeo muito extenso. E finalmente calcular a vazão total por essa combinação desses dois efeitos, e como eu disse, a gente vai ver que a ação dos ventos vai inclusive ajudar o efeito chaminé, aumentando então a vazão total. Então agora eu vou detalhar um pouquinho cada passo daquele, só para a gente ter noção do que nós estamos falando. Então determinar a vazão necessária, como eu disse, a gente pode consultar normas, recomendações, ou até mesmo fazer um estudo local para identificar a carga térmica que deve ser retirada e a partir disso a gente determinar a vazão que precisa. Eu trouxe aqui um recorte de uma das tabelas da norma NBR 16401, essa é a parte 3 da norma. Essa norma diz respeito a instalações de ar-condicionado, e essa norma fala especificamente, essa parte da norma fala especificamente da qualidade do ar interior e traz essa recomendação de ar externo, de vazão, de renovação. Traz diversos locais, eu trouxe apenas um recorte pequeno aqui, então comércio varejista, supermercado de alto padrão, diversos locais aqui, para a gente poder, só para a gente entender que esses números já estão mais ou menos tabulados e disponíveis a nós. Cabe a nós fazermos uma análise crítica. Por exemplo, essa norma não traz nenhuma informação a respeito de indústria, de galpões de processamento, por exemplo, mas sobre comércio, escolas, prédios públicos, escritórios. Então, se a gente for fazer um estudo de um galpão que tenha processo, então a gente tem que fazer uma adaptação ou buscar outras fontes. Só para explicar um pouquinho essa tabela, a gente tem aqui a densidade de pessoas, então é o número de pessoas para cada 100 metros. Então suponhamos, supermercado de alto padrão, em média, essa norma traz aqui como referência, a cada 100 metros existe 8 pessoas,
supermercado de médio padrão 10, supermercado popular 12 e assim por diante. E aqui nós temos nível 1, nível 2 e nível 3, que são níveis de vazão. Nível 1 é o mínimo necessário, nível 2 é a quantidade intermediária, e o nível 3 talvez fosse o estado da arte, aquilo que realmente garantiria uma boa condição. Mas é claro que a vazão sendo maior, a gente tende a ter um custo maior ou uma dificuldade maior para obter essa vazão no caso de ventilação natural. É importante lembrar que essa norma não diz respeito à ventilação natural, mas diz respeito, essa tabela especificamente, à recomendação de vazão do ar externo, tá bom? Vazão do ar externo para renovação do ar ambiente. Então vejamos, aqui a gente tem um fator de pessoas, ou uma fração de pessoas, e aqui uma fração devido à própria área. A vazão aqui está em litros por segundo, então a gente multiplica essa vazão aqui pelo número de pessoas que compõem aquele espaço. E aqui a fração por área também, mesma coisa, a gente vai multiplicar esse fator pela área do ambiente, e somando esses dois fatores, então a gente tem a recomendação de vazão de ar externo para renovação do ar ambiente. Lembrando que à medida que a gente sobe de nível, a gente está naturalmente aumentando a vazão recomendada. Aqui eu trouxe um outro parâmetro, uma outra referência que a gente pode adotar, e já é uma referência um pouquinho mais antiga, mas de qualquer forma ela traz aqui a vazão requerida em metros cúbicos por hora, e aqui o volume do ambiente, sendo que são metros cúbicos por pessoa. Então a gente tem o volume do ambiente, a área vezes a altura, e a quantidade de pessoas que ele tem. Então suponhamos um ambiente que tenha 100 metros cúbicos e 10 pessoas trabalhando. Então são 10 metros cúbicos por pessoa. Então a gente vem aqui em 10, nesse eixo aqui, e aí a gente vai ver o nível de severidade do ambiente. Então é vazão apenas para provisão de oxigênio. Então está todo mundo tranquilo, não tem carga térmica, é só para garantir o oxigênio. Então a gente vem aqui, projeta na curva A e verifica aqui aproximadamente 3 metros cúbicos por hora. E assim por diante. Vazão para evitar a concentração de CO2, já aumenta um pouquinho. C aqui é pessoas, dissipação, vazão para dissipação dos odores corporais de adultos em atividades sedentárias. E o D a curva C acrescida de 50%, considerando que as pessoas estão em atividade física severa, moderada, melhor dizendo. Então suponhamos aquele mesmo caso, se a gente tem aqui 10 metros cúbicos para cada pessoa e numa atividade moderada, a gente vai ter uma recomendação aqui de aproximadamente 27, 28 metros cúbicos por hora. Então vejam que a determinação dessa vazão pode ser feita a partir dessas orientações, dessas normas e recomendações. Ela também pode ser feita a partir do cálculo da carga térmica, que a gente não abordou ainda, a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, mas é simplesmente identificar o quanto de calor está sendo gerado ali, seja pela transpiração das pessoas, seja pelos equipamentos, pela iluminação, calculando essa carga térmica, que é uma potência, uma taxa de transferência de calor, uma potência em forma de calor, tendo a variação a diferença de temperatura ambiente e externa, a gente consegue calcular a massa ou a vazão mássica necessária.